Boa noite! Que prazer estar com vocês aqui novamente. Gente, eu vou falar, sempre vou repetir. É muito bom quando chega segunda-feira. Simplesmente pelo fato de saber que a gente vai estar junto. Fazendo o quê? Estamos aqui no ar, nesse momento, falando dos 50 mais e melhor. E o melhor de tudo é saber que hoje, de novo, graças ao bom Deus, ele está do meu lado. Eu vou falar para vocês. Esse meu parceiro, ele gosta de desaparecer. Fala aí, parceiro. Olá, pessoal, tudo bem? Minha amiga aqui me apelidou, deve ser por causa do cabelo, me apelidou de Gasparzinho. É aquele fantasminha camarada, a gente sempre sabe que ele existe, mas a gente não vê. Deixa eu contar uma história pra você. Quando eu era pequenininho, bem pequenininho, lá em Barbacena, menino pequeno, 5 anos de idade, escola infantil, eu estudei na escola Gasparzinho. Olha aí, tá vendo? Faz jus. Fiz escola. Faz jus. Que alegria estar com vocês aqui de novo. Muito bom, muito bom. E aí, amiga, quem nós temos para hoje? Eu vou falar uma coisa para vocês. Aliás, gente, antes nós temos um recado muito especial, né? É que eu falo, a gente tem que preparar esse programa com muito carinho. E antes de qualquer coisa, a gente escolhe, nada mais, nada menos, qual vai ser o óleo essencial da noite. A gente tem feito várias experiências aqui, e eu brinco com o André que a gente deixa aqui esse aroma que ele fala, nossa, é inebriante. Está delicioso. Tá delicioso, tá, né? Com cheiro de tangerina. E assim, a gente vai deixar... Inebriante, né? É aquela coisa de brincar e falar, gente, a gente tem que deixar este ambiente para cima, porque nós somos assim, 50 mais e melhor é exatamente uma categoria onde a gente faz acontecer. Então, nada melhor do que a gente ter a oportunidade de falar sobre os óleos essenciais do Terra, que além de tudo, você pode sim entender um pouco mais sobre as propriedades medicinais se você buscar informação. E com quem pode buscar essa informação, né? Gente, aqui, há mais ou menos uns 3 programas atrás, acho que foi isso, né, parceiro? A gente teve com a Carla Bianca, uma consultora, que veio gentilmente falar das propriedades, do quanto a natureza é realmente o diferencial com a nossa saúde. Então, a Carla Bianca, a gente sempre fala, olha, quer conhecer? A gente deixa no rodapé do nosso programa, qual é o arroba, tá, da Carla, para que você possa entrar, se informar, ter mais informações que são essenciais para a sua saúde. Então, a gente fala realmente do aroma, mas tem muito mais do que isso. Tem um benefício realmente físico. Então, fica aí a dica para você que ainda não conhece, pesquisa sobre o do Terra e você vai ver. Gente, isso daqui é literalmente a natureza dentro de um frasco. Eu, se fosse você, não perdia essa oportunidade. E sem mais delongas, com esse aroma gostoso, eu estou tão entusiasmado que eu já estava até adiantando ali os carros. Mas é porque esse convidado de hoje, amiga, me deixou assim, que sobrenome de peso é esse, amiga? Na hora que eu estava vendo aqui, eu falei assim, vamos convidar... Eu falei... É isso mesmo? É isso mesmo? Gente, eu vou falar para vocês. O homem tem bala na agulha. Literalmente. É um prazer estar com você, Nelson... Castelo Branco! Seja muito bem-vindo! Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Enfim, Castelo Branco foi uma coincidência, né, que surgiu pela vida, mas assim, agradeço demais de estar aqui, de participar do programa de vocês. Não, para nós é sempre uma oportunidade para a gente ter realmente assim a certeza que vai sair daqui com mais uma história bacana, Nelson. E eu sei exatamente assim o quanto para você também foi assim uma logística. O Nelson não é de Brasília, o Nelson é de São Paulo. Ele veio para o evento do qual eu vou participar, teria participação também junto com ele amanhã, que é um evento do Conexão ABESE, Associação Brasileira de Empresas de Segurança Eletrônica, que acontece amanhã aqui em Brasília. E o Nelson gentilmente atendeu o convite, falou, André, eu vou abrir a agenda, a gente vai conseguir fazer esse bate-papo. E eu falei assim, Nelson, estou felizaça de estar aqui com você. Mas, enfim, para começar esse programa, a gente tem uma pergunta. Vai lá, amiga, manda, dispara. Tem uma pergunta que é crucial. Nelson Castelo Branco, qual é a sua idade? Olha, eu tenho 5.4. Olha 54 anos. Então ele merece ou não merece estar nessa bancada, amigo? 50 mais. Considerando que semana que vem eu tenho 54, ele merece. Gente, olha, ele não para de falar isso. A gente vai passar o mês inteiro de maio, lembrando. 22, semana que vem, 22. Que é o aniversário aqui dessa figura. Eu vou fazer exatamente os 54. Tá vendo aí? É mais 50 a mais sendo envolvido aqui nas histórias. E assim, Nelson, uma coisa que a gente brinca muito. O 50 a mais, ele tem esse privilégio. Por quê? Quem senta nessa bancada vai ter que realmente nos contar quem é você. Então, a primeira pergunta foi a idade. A segunda é,
Quem é o Nelson? Fala pra gente. Aí é aquilo, a linha do tempo você determina. Você quer começar na infância? Você quer começar na parte da universidade? Por onde você quer começar descrevendo quem é o Nelson? Vamos lá, vai ser um prazer todo meu. Vamos começar a falar exatamente da onde que começou tudo, né? A minha mãe é carioca. Nem precisa dizer, né? O meu pai é de Fortaleza. Eu herdei o sotaque, porque todos os meus irmãos são cariocas, enfim, acabamos todo mundo ficando com esse sotaque. Minha mãe e meu pai tiveram 6 filhos, 4, e depois de 9 anos veio eu, meu irmão gêmeo. Então são gêmeos, André. Vocês são gêmeos. Andrei também. Tenho gêmeos. 2 meninos, gêmeos. 18. Meu irmão gêmeo é advogado. Eu fui para a área do marketing, puxei o lado do meu pai, que sempre trabalhou com marketing e vendas a vida toda dele. Pô, bacana. E meus 4 irmãos aí, a diferença minha para os meus irmãos é quase que uma escadinha, 9, 10, 11, 12 anos. Então depois de muito tempo veio nós. Começamos lá no Rio de Janeiro, enfim, depois eu nasci em São Paulo, porque na época meu pai trabalhava numa empresa e depois ele foi transferido para São Paulo, acabamos nascendo em São Paulo. Voltamos para o Rio de Janeiro, depois voltamos de novo para São Paulo. Era o eixo ali, né? Então, assim, não deu tempo de eu pegar o sotaque paulista, né? Ô, Mel, né? Vamos pensar, tempo, né? Mas, e aí, passei a nossa vida toda aqui em São Paulo, enfim, estudamos em São Paulo, fiz faculdade, enfim, fiz... E a tua faculdade foi diretamente... Eu me formei em administração de empresas. Depois eu fiz um MBA em marketing, depois eu fiz outro MBA em negócios internacionais, aí eu fiz fora do Brasil. Bacana. E aí eu continuei lendo meus livros, fazendo cursos, enfim, me aprimorando, mas assim, de estudo eu fiz uma graduação e 2 MBAs. E assim, você já tinha esse direcionamento quando você decidiu não, eu quero o curso de administração porque eu quero me aperfeiçoar na área de marketing? Porque isso é uma coisa que para nós é diferente de hoje, né? Que a gente fala assim, hoje você está envolto a questão do digital, mas nós somos de uma geração analógica. O marketing há 20, 30 anos atrás é totalmente diferente do que a gente vê hoje. Exato. E as pessoas confundiam o marketing, que era só publicidade. Não é, né? Não é só isso, né, Nelson? Olha só, André, tudo começou... Quem vê pensa que eu nasci marqueteiro. Não nasci marqueteiro. Então, na verdade, é o seguinte, eu comecei fazendo educação física. Na faculdade de educação física, até pelo meu irmão mais velho, que ele também é formado em educação física. E aí eu comecei ali na faculdade e eu vi que aquilo não ia me dar aquilo que eu queria, em termos de desenvolvimento pessoal, profissional. E aí abandonei a faculdade e fui fazer administração. E é ali que eu me encontrei. E aí depois, dentro de administração, eu fui trabalhar na área de tecnologia. Então eu trabalhei, por exemplo, nas Big Four de auditoria, as 4 maiores, eu trabalhei em 2 das 4 maiores. E aí fui na área de auditoria contábil, depois tecnologia, enfim, gerente da área de tecnologia dessas empresas, então, enfim. Então eu comecei com tecnologia e depois é que eu derivei para o marketing. Olha só. Então, por que eu derivei para o marketing? Porque eu sempre tive como um mentor, vamos chamar assim, uma pessoa que eu admiro, né? Que é o Roberto Justus. Então, olha só. Então eu olhava aquilo, olhava o aprendiz, tal. Até me candidatei, depois eu conto aqui, naquele aprendiz. Peraí. Você se candidatou ao programa? Sim. Faz a pausa agora e conta isso pra gente, Nelson. É mesmo isso? Não, vou falar o seguinte, logo quando lançou aquele primeiro aprendiz, ele sempre fazia de contratar as pessoas para serem funcionário dele. Aí ele fez aquele primeiro que foi o sócio. O sócio. O sócio, eu me candidatei. Eu lembro até hoje. Teve 40 e poucas mil inscrições. Eu gravei um vídeo, e aí com aquele vídeo eu peguei uma tomada aérea de um helicóptero, tudo, lá no meu condomínio. Sério? Fiz um material muito bem feito. Eu sei que eu recebi lá, eu fiquei entre os 18 mil. Aí só com aquele vídeo, eliminei de 43 para 18 mil. E aí depois fui indo para a segunda fase. Eu sei que aí eu fui recebendo os feedbacks, e aí no decorrer, eu sei que eu fiquei entre os 1000. Assim, eu já fiquei muito contente, André, porque de 43 mil... muito grande. Um funil de 43 mil potenciais inscritos, que aqui você sabe que quem se candidata ali não é fraco. É verdade. Então, assim, ficar entre os 1000, pra mim, aí eu recebi lá, game over, acabou pra você. Acabou pra você. Acabou e eu fiquei triste. Nossa, e é bem direto, né? É bem direto. Era quando ele falava assim, você tá despedido. Você tá despedido, eu recebi, game over, acabou pra você. Mas Caraca. Ali, eu continuei assistindo os programas dele, continuei sempre, li os livros dele, sempre acompanhei a carreira. Você fala, qual é o teu mentor em marketing? Roberto Justus. E então, ele é um cara extremamente, eu diria assim, objetivo, né? Objetivo, direto. Roberto, você sabe que tem uma... Reto.
Você sabe que tem uma máxima, quando eu trabalhava na Brahma, Companhia Cervejaria Brahma, ainda antes da Ambev, tá? Ele era Fischer e Justus, porque era Roberto e Eduardo. Era Eduardo Fischer e Roberto Justus. E eles tinham, na verdade, uma agência de publicidade que fez a campanha do número 1 da Brahma. Que foi sensacional e aquilo realmente reverberou muito. E eu lembro de uma cena do Roberto entrando na sede, né, da Brahma em São Paulo, na administração central, que ficava em Santo Amaro, ali na... Como fala? Aqueles edifícios ali do centro empresarial, né? Várias torres. E a gente estava numa reunião e tudo de vidro, né? Eu lembro como se fosse hoje. A equipe reunida e, de repente, alguém falou assim, não pode ser ele. Não é ele. Claro que é. Não pode ser. Quem que é? Aí vem o Roberto Justus passando assim. Eu brinco até hoje que eu acho que ele nem usava cinto de segurança, porque o terno impecável, o cabelo impecável. Eu falava, gente... Meu pai, ele é realmente, assim, programado para realmente impactar. Porque onde ele passava, as pessoas faziam assim, ó. Olhava. Então, eu acho que esse estigma que você tem de olhar para ele... E já era um empresário de sucesso. Né? O Roberto já era, naquela época, um grande empresário de sucesso. Como, enfim, trilhou uma carreira aí belíssima. Então, acho que para você começar a dizer assim, eu tive, na verdade, um ídolo, vamos pensar assim, eu tenho até hoje, né? Porque esse ídolo permanece. Então, para você não mudou, né? Não, para mim não mudou. Teve até uma premiação, quando eu era executivo de uma empresa de tecnologia, eu ganhei em 3 anos quase 23 prêmios de marketing. Que bacana, aquela empresa. Nelson. Eu me lembro que eu tenho até uma foto aqui no meu celular, depois eu te mostro. O Roberto Justus veio me entregar, tem eu, o Roberto Justus. Então, assim, eu nunca esqueci aquilo. Então, assim, é uma coisa que ficou marcante. E depois eu acabei saindo num jornal lá em São Paulo, como um perfil de um novo marqueteiro, que é um jornal. Eu tenho essas reportagens, depois eu te mando tudo. E aí eu sempre fui, na verdade, adorando, né? Porque ele é um profissional, assim, fantástico. Aqueles aprendizes, aquelas muitas coisas que você vê ali naquelas reuniões que você acaba aquilo é verdadeiro, tá? Verdadeiro. É bem aquele jeito, é aquele perfil mesmo. Sim, é aquele perfil. Isso. E você vê ali o que acontece, você que é da área de vendas, também fala muito sobre motivação disso, você sabe, quer dizer, aquilo é o que acontece, a pessoa não entrega um resultado, aquilo que acontece. Exatamente, então, e tá fora do jogo. E tá fora do jogo. Exatamente. Tá fora do jogo. Então, assim, tem muita coisa que eu captei. Vamos chamar assim, André, que eu captei desse jeito dele. E trouxe esse para o seu dia a dia. E trouxe esse para o meu dia a dia. Então, começou assim, fiz faculdade, fiz MBA, fui me espelhando nele. E aí, eu estava empregado, e aí eu sempre pensava o seguinte, eu tinha lá 32, 33 anos, e falava, quando der 39, 40, daqui a pouco eu estou velho para o Brasil, como todo mundo, e vão mandar eu ir embora. Aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, preciso ver o que eu vou criar. E aí... Trabalhando lá na empresa, olhando, e eu comecei a contratar agências de marketing, comecei a gostar lá pela empresa de tecnologia, fui vendo, até que um dia eu falei, vou montar uma agência de marketing. Aí você assim, decidiu que ia empreender, montei a agência do marketing do zero, com 0 cliente, 0 faturamento, num quarto de casa, e aí em você 5 metros quadrados. Né? Você falou assim, eu só tinha inspiração. Aí você falou, eu tenho o conceito da teoria com Kotler, que realmente é aquele livro, né, para quem é de marketing. Eu tenho literalmente vislumbrando, né, o exemplo dos Justus. Sim. E eu tenho literalmente a vontade de fazer. Então, foi isso. Foi exatamente assim, André, exatamente assim. Tinha muita vontade. E agora, por onde que eu começo? E aí você começa a ver que você tem que ter alguns ingredientes a mais. Por exemplo, você vai empreender, mas você tem que ter um time, você no início você está sozinho, você não tem quem pagar, ou você paga por job, aí depois, enfim. Então, quer dizer, você tem uma série de obstáculos que você tem que ir vencendo a cada dia. E foi exatamente assim, foi indo. Hoje a empresa tem 13 anos de mercado. Então, começou só com você? Só comigo. Nenhum sócio, ninguém? Ninguém. Eu tive uma experiência, logo antes de eu montar a Street Market, de ser sócio de uma empresa de geração de leads, prospecção B2B. Okay. Então, e ali eu e mais uma pessoa, e era mais um outro sócio, ele era a parte maior.
Mas, André, eu cheguei à conclusão, talvez até pelo perfil do Roberto Justo, está em mim, eu não dou para ter sócio, porque ter sócio é você receber ordem e você ter que compartilhar. Então, eu não tenho esse perfil. Você preferiu estar sozinho? Eu preferi estar sozinho e eu mesmo determinar o sucesso ou o insucesso da empresa. Então, eu preferia assim. Entendi. E foi indo assim, caminhando. 13 anos, já se passaram aí mais de 400 clientes pela porta. Teve algum momento que você falou assim, não está dando mais? Tem esse momento, Nelson? Tem esse momento. Você fala, poxa... Você sabe que às vezes você... tem um ditado que é o seguinte, a tua vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E o que é você se preparar? Muitas vezes é você se preparar para uma palestra, se preparar para uma reunião com um cliente que você vai vender um projeto, se preparar para você criar um PowerPoint, tudo isso é você preparar. E assim, Nelson, nesses 13 anos, qual foi o momento mais difícil? O mais difícil é quando você não tem para pagar quem trabalha para você e você olha para você e não tem retirada para você. Esse é o momento mais difícil. Ou seja... Eu tenho que continuar, mas não tenho como pagar, né? Como pagar. Então, assim, aí você tem que ir para ideias criativas. E aí você vai para o mercado, enfim, recorre a amigos empreendedores, enfim. E tudo isso daí vai acabando formando um pouco de bagagem para você. E você, na verdade, aquilo te faz você crescer. Teve algum momento, Nelson, que você buscou assim, vamos pensar, hoje o empreendedorismo está aí, crescendo gradativamente, não. Eu diria que, assim, de uma forma muito grande, e as pessoas estão começando a entender que não dá para ir para o jogo sem estar preparado. Aí vamos imaginar o seguinte, você vai ali e faz um Empretec, Sebrae, por exemplo. Sim. Em algum momento você teve esse movimento, peraí, eu preciso ter mais teoria, eu preciso ter mais consultoria para ser, assim, para ser arrojado, vamos pensar assim, eu preciso parar um pouco, sim, recuar um pouco e trazer isso. Teve esse momento? Olha, André, você comentou num ponto que é principal, que eu diria que é o cerne da questão. Eu não fiz, mas acho que todo empreendedor tem que fazer. O que é? Você ter conhecimento de gestão. Uhum. Eu não me preparei de gestão, até porque eu vim de faculdade, fiz MBA teoricamente, e eu também comecei vendendo software de RP. E eu implantava RP. Eu cheguei a implantar um SAP. Então, quando você implanta um SAP, depois eu implantei um TOTUS, que eu também tive minha parte técnica, então você já tem na tua cabeça tudo como é que funciona, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa financeiro. Então, eu já tinha isso daí. Porque eu comecei lá atrás implantando software, né? Mas eu reconheço que quem começa a empreender hoje tem que se capacitar aí no Sebrae, fazer um Empretec, fazer cursos, porque, na verdade, você tem que saber separar o fluxo de caixa da empresa, o seu fluxo de caixa. Você tem que separar um pouco lá para investimento. Eu preciso crescer, no que eu vou investir? Vou investir em evento, no marketing digital? Eu, apesar de ter uma agência de marketing digital, necessariamente não quer dizer que só com marketing digital você vai vencer. Você pode fazer outbound marketing, que é uma prospecção que não tem nada a ver com marketing digital. Você pode ir lá por telefone e fazer prospecção. Tem muitas empresas aí na internet, vocês devem ver, que vendem prospecção B2B pelo telefone. E a pessoa tem sucesso. Então, na verdade, você tem que se preparar para todas as variáveis que envolvem o conceito do empreendedorismo. E lá, em São Paulo, que a gente sabe que é a maior praça desse país, você não teve medo de ser engolido em algum momento pela concorrência? Quarta cidade do mundo. Você fala assim, cara, eu estou numa de uma metrópole onde tudo acontece. Você estava no lugar certo, porque afinal de contas, São Paulo, tudo acontece lá e pulveriza. Vai, não é assim? Você teve algum receio assim, falar, cara, eu vou ser engolido? Pelo contrário, eu vou te falar o seguinte, eu, apesar de ter um lado muito carioca, um lado muito paulista também forte, por ter convivido na cidade, por parte da minha mãe, São Paulo sempre foi meu porto seguro. Sempre foi meu porto seguro. Quando eu comecei, eu falei, olha, se você vencer em São Paulo, você vence em qualquer lugar do Brasil. Porque isso não é só eu que falo. Você pode olhar, todo mundo fala. Porque é a maior cidade da América Latina, é a quinta maior do mundo. Isso. Se você empreender e der certo em São Paulo, e hoje eu vejo, porque, por exemplo, hoje eu tenho negócios e clientes, por exemplo, em Ribeirão Preto, como eu tenho em outras cidades, eu vejo o conceito que eu comecei lá atrás em São Paulo, você se aplica em qualquer cidade. Agora, vamos inverter. Se eu tivesse começado numa cidade pequena,
Para você, talvez. Para depois eu alcançar São Paulo e Rio de Janeiro. Seria muito mais complicado, porque eu não teria experiência. Então, eu sempre convivi minha vida profissional no mercado de São Paulo e de Rio de Janeiro, que são os dois maiores. Tubarão. Então, tubarão. É tubarão comendo tubarão. Então, isso te dá uma certa bagagem. Para quê? Porque, na verdade, você pensa o seguinte: para você vencer, quais são os ingredientes que vão fazer a diferença? Primeira coisa, tudo depende de você. Uhum. Por quê? Vou falar aqui. Acordar cedo depende de quem? De você. Você ir para a quadra ou ir para o trabalho, treinar, depende de você. Você prospectar, depende de você. Então, tudo depende de você. Quando depende de você, fica tudo mais fácil. Então, você não pode jogar a culpa no outro. Então, você... Por isso que às vezes você é o responsável pelo teu próprio sucesso e insucesso. Quando você se torna CEO, na verdade, você é o CEO de uma empresa que direciona os rumos. Sim. Mas não quer dizer que você dá os rumos da empresa. Porque eu acho que o grande inteligência de qualquer empreendedor é contratar pessoas melhores do que ele. Sim. E isso foi sempre que eu me baseei. Exato. Hoje, se eu for olhar, as pessoas que trabalham comigo na agência entendem muito mais de Google do que eu. Entendem muito mais de rede social do que eu. Entendem muito mais de site do que eu. E eu, assim, adoro eles e cada vez que eu estou com eles eu aprendo mais. Quando eu acho que eu sei tudo de Google, Andréa, chega lá, ele me ensina uma vírgula a mais. E você tramita bem com as gerações, porque hoje nós somos X. Sim. Né? Vamos pensar assim, eu até brinco, né? Que quase que era baby boomer, né? Mas aí a gente viu uma década mais, graças a Deus, a gente veio pro X. Mas você, com marketing digital, deve trabalhar com uma galera muito mais jovem, né? Jovem. Y, millennials, e vamos pensar assim, e é tranquilo? Vice-versa? Olha, seja, é muito tranquilo, porque assim, esse pessoal é muito focado, é lógico, eles trabalham com aqueles fones de ouvido, ouvindo música. Eu não consigo trabalhar ouvindo música, vendo no TV, mundo deles, no né? mundo deles, mas eles conseguem. Eles trabalham ouvindo música, conversando, teclando no WhatsApp, olhando a campanha no Google, olhando... Então, E tá assim, tudo certo. Sim, tá tudo certo. Então, na verdade, André, o que você tem que fazer? É respeitar o momento de cada um, Tá. respeitar, na verdade, o formato de trabalho de cada um e você entender que quando você deixa a pessoa desenvolver o potencial do trabalho dela, ela só vai te dar retorno. Porque eu acho assim, tem muito empresário, principalmente aqui no Brasil, tem essa cultura, ele controla o tempo das pessoas. Eu controlo tarefa. Eu não controlo o tempo. Então, eu brinco aqui, eu falo, você pode chegar a hora que você quiser no trabalho, você pode chegar às 2 e ir embora às 10 da noite, às 11, pode chegar às 8, às 9. Na verdade é o seguinte, você sabe qual é a tarefa que eu te aloquei lá no sistema. Isso. E você sabe qual é o prazo que aquele cliente está esperando. A hora que você vai fazer, pouco me importa. Então, assim, eu sempre eu quero tive... só o resultado, né? Isso O resultado. Eu sempre tive essa cultura, André. Mas Isso você é muito sabe legal. que talvez eu seja menos do que 1% do... Você é exceção. É exceção. É isso aí. Porque o Você brasileiro, é por natural, ele quer, ainda mais aqui, a pandemia praticamente acabou, o que ele está fazendo? Fazendo as pessoas voltarem do home office para na frente. Porque o brasileiro tem essa cultura. Eu tenho Ele que gosta controlar o que ele tá tem que fazendo. controlar o que a pessoa está fazendo. tenho que ver o que ele tá tem que ver a fazendo, pessoa né? chegando às 8 da manhã e saindo 19, 20 horas. Aí ele acha que a pessoa está trabalhando. Está sendo produtivo. André, vou te falar uma coisa. Eu não tenho nenhum funcionário dentro da minha empresa. Eles estão espalhados por todas as capitais, cidades e até países. Eu tenho gente que trabalha para mim na Itália. Eu tenho gente que trabalha para mim aqui em Brasília. Fantástico Eu tenho gente que isso, trabalha né? para mim no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Florianópolis. E não quero nem que venham para cá, porque eles também não querem vir. Isso é verdade. Isso é verdade. E é são verdade. pessoas extremamente competentes e top no que fazem. Top no que fazem. E você não está controlando nada, né? Por exemplo, meus 2 melhores programadores de site, um fica aqui em Brasília e o outro fica na Itália. São os meus 2 melhores programadores de site. E Então, se comunicam muito bem. Eles se tá comunicam tudo, muito bem, tá tudo certo. Então a gente tem grupos no WhatsApp, então tudo isso facilita. Hoje a tecnologia veio para isso, né? Para facilitar. Você não precisa estar vendo a pessoa aqui na tua frente. Você precisa saber o que você tem para entregar, qual é a data, o que você prometeu para o cliente e pronto, e fazer acontecer. Essa parece que é uma lição que a pandemia trouxe e teve gente que não quer, tem gente que não quer aprender. Não quer aprender. Não quer aprender. Está retrocedendo. né? Né? Eu vejo aí empresas falando, vou voltar para o presencial, quem quiser vem, quem não quiser não vem. Enfim, olha,
cada pessoa tem uma forma de encarar esse lado empreendedor, esse lado de gestão. Sim. Eu gosto de deixar as pessoas muito à vontade e as pessoas fazerem o que querem, porque assim elas vão extrair o melhor que querem. Então, tudo que é obrigado, né, André? Não era assim? Na nossa época, 50 a mais, a gente foi muito obrigado a muitas coisas na nossa época, pelos nossos pais, enfim. Exatamente. A obrigatoriedade não quer dizer produtividade. Né? A gente fala muito isso. Então, e o controle não quer dizer produção. Exato. Então, assim, muito do que você dá hoje, claro, as condições, né? Você deixa a pessoa à vontade. É óbvio que existe a questão da maturidade para também entender que você tem um compromisso ali. E aí entra a palavra comprometimento, porque você tem que entregar, você tem um prazo para entregar. Eu costumava muito brincar, porque quando você tem uma equipe, você sempre fala assim, gente, vamos sentar aqui, vamos discutir, vamos chegar, né, no entendimento, como vai ser, de que forma, quem faz, quanto tempo e tal. Beleza? Acordos firmados? Ok. Qual foi o prazo para você? Qual foi o prazo para você e tal? Se no meio do caminho houve dúvida, levanta a mão, pede ajuda, nós estamos aqui para ouvir. Não dá para chegar no dia da entrega, não deu. Porque também não vai dar para ficar com você, meu parceiro. Sim. Se você não consegue cumprir com o que a gente acordou, claro, existem exceções, problemas acontecem. Se no dia da entrega houve uma fatalidade, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você teve prazo, você teve tempo suficiente para levantar a mão e pedir ajuda. Então, eu acho que você hoje condicionou a sua equipe a ter uma liberdade, a ter também aquela questão de administrar o tempo, que isso é fundamental. Muitas vezes a pessoa fala, eu estou assim, com aquela sensação de tanta coisa para fazer e não me organizo. E tem uma habilidade aí, que eu acho que o Nelson pode falar para a gente, tem uma habilidade aí muito interessante, que é assim, você se faz presente, você está presente. Você não cobra, não controla, não é que não cobra, não controla, mas você se faz presente. Com certeza. Nelson, como é que você faz isso? Olha só. Você tem que criar alguns diferenciais, André. Por exemplo, quando eu comecei lá atrás, isso desde quando a empresa tem 13 anos, eu criei um conceito que foi o seguinte. Lá na empresa a gente trabalha de segunda a sexta, das 6 da manhã às 11h30 da noite. Está escrito no site. Então está escrito no site. Primeiro ponto. São Paulo eu acho que é a única agência de marketing que trabalha das 6 da manhã às 11h30 da noite. E engraçado que eu já tive clientes que mandaram mensagem às 10h30 da noite, 11 horas, 11h20 da noite, numa quarta, numa terça, numa quinta. E teve resposta. Caiu do cavalo. E teve a resposta. Para ver se isso é verdade. Para ver se é isso mesmo, se o que ele prega realmente acontece. Outro conceito que isso tem desde o nosso início foi o seguinte. Nós sempre tivemos uma ideia, que é o quê? Pagar a diferença em dobro. O que é isso? Hoje todo mundo, qualquer agência de marketing, você vai lá, tem um escopo de entrega, tem um valor e tem aqui lá, o valor mensal custa tanto. Nós reunimos tudo há 13 anos atrás em pacotes e nós colocamos um valor. Se você achar mais barato no Brasil inteiro, a gente paga a diferença em dobro. Até hoje, Andréa. Ninguém voltou e falou, Nelson, achei aqui uma proposta lá de Recife, de uma agência que entrega tudo isso que você está fazendo, sei lá, você está cobrando 1.000, eles estão cobrando 800, quero minha diferença em dobro. Ninguém, André, até hoje fez isso. Ninguém. Por quê? E agora não vai fazer mesmo, vou te dizer por quê. O cara está pagando para ver, né? Pagando para ver. Por quê? Nós criamos no início desse ano, em janeiro, um novo site. E no site nós colocamos todo o detalhamento de entrega. Porque hoje em dia uma agência de marketing digital, você contrata ela, mas você não sabe o que você vai receber. Por exemplo, a André contrata, eu quero gestão de Instagram. Eu te pergunto, e o que você vai receber? Você vai falar, não sei. Não sei, você vai descobrir no decorrer da prestação de serviço. Na verdade, quem está contratando, às vezes, não sabe nem o que quer também. Não sabe nem o que quer. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos todo o detalhamento de entrega no site. Tipo mesmo, assim? Tudo detalhado. Tanto que o nosso site não é site de agência de marketing digital. É um site de vendas com uma proposta de vendas. Não é site de agência de marketing. Porque você entra em qualquer site e fala, eu aumento o teu resultado, eu aumento isso. É Google Ads, gestão de Facebook, faço site, faço blog, faço e-commerce. O nosso não cita nada disso. Você tem lá os planos com os valores, tem o detalhamento de entrega, o escopo, e você ainda tem um ingrediente a mais que desses dois que eu falei de 13 anos, tem um que eu pus em janeiro desse ano, que é o quê? Seguinte, se o valor que está lá no meu site você eventualmente acha que você no teu bolso, você tem um pouquinho menos, você tem a opção de fazer uma contraproposta e ser aceita.
E eu vou te falar, teve um cliente que eu fechei recentemente, há 2 semanas atrás, se ele ouvir esse podcast, eu vou mandar para ele. Ele viu exatamente um plano que estava lá no meu site, com um valor, ele fez uma contraproposta, obviamente a gente submete isso a uma análise lá, mas ele explicou as razões dele, eu entendi, e ele está pagando menos. Do que já era, digamos assim, teoricamente barato do que estava no site. Eu brinco barato por quê? Porque no ano passado nós fizemos uma pesquisa com 120 agências de marketing digital no Brasil inteiro, em 19 cidades, e captamos mais de 60 propostas. Com base nisso, eu já sei quanto que cobra cada agência de marketing em qualquer localidade aí do Brasil. Então eu fui e coloquei os valores. Você tem um ticket médio também, né? Tem um ticket médio. Então, assim, além de ter um ticket médio mais barato do que as outras agências de marketing, você ainda tem a opção de pagar a diferença em dobro, receber a diferença em dobro, fazer sua contraproposta, André. Então, enfim, tem uma infinidade de coisas. E aí, nessa linha de raciocínio, você tem, na verdade, assim, o teu atendimento, ele é online, ou seja, desse horário de 6h30 às 23 horas, se alguém precisa falar, ele entra, acessa online, é assim? É assim, exatamente assim. Então ele vai falar comigo, ele vai falar com a minha diretora de operações, ele vai falar às vezes com uma pessoa. Fala com uma pessoa. Fala com uma pessoa. Não é robô não, André. Não, fala com uma pessoa. Fala não com uma tem pessoa. chatbot, na verdade você... Chatbot, não tem nada disso. Não, fala com uma pessoa. Muito bom. Muito Fala legal. com uma pessoa, ele pode chamar. Olha, André, tem gente que até chamou já sábado e domingo, 8. Eu tenho um cliente que às vezes tem médicos, né, que são nossos clientes, que às vezes chama sábado, domingo, porque durante a semana ele não tem tempo. Sim. Ele vai e chama sábado, domingo, ele está no Einstein, ou ele está lá na Beneficência Portuguesa, ele está no Sírio-Libanês dando plantão, e ele chama às vezes sábado, 7 da noite, domingo, 9 da noite, e ele é atendido do mesmo. Fala com a pessoa. Cara, isso é fantástico porque hoje, você há de convir, né? Todo atendimento a gente tem que passar ainda por uma IA, né? Por incrível que pareça, a maior parte você tem uma IA. Só Sim. depois, Sim. entendeu? Que você reza o rosário, que aí você fala alguém... Tem certas empresas Alguém me atendeu, graças a Deus. Escute uma voz humana, pelo amor de Deus, né? Alguém vai falar, eu vou ouvir alguém. Porque isso também é o que você falou, né? É o teu diferencial, é o atendimento que você dá. Sim. Porque é como você fala, por exemplo, eu tenho uma agência de marketing, como várias outras agências, mas o meu atendimento é diferenciado. Eu posso ter o mesmo produto, eu posso ofertar, de repente, algo que o meu concorrente tem, ok, mas o atendimento não é igual. E isso faz a diferença hoje no mercado. Porque a maioria das pessoas, assim, conversas mesmo, quando a gente sai, assim, socialmente, as pessoas falam o seguinte, gente, é impressionante como a gente ainda é maltratado. Como a gente parece que está indo ali meio que assim, tipo, fazer um favor. E a pessoa simplesmente olha para você e, olha, se quiser, bem, se não quiser, amém. A porta tá ali, pode ir embora, sai. Ou então você dá um enter aqui, depois a pessoa fala cancela, tá tudo certo. Quer dizer, você tem o cuidado de descrever, de deixar claro que você vai ter alguém naquele horário disponível para te atender. E isso é diferencial hoje. Então, assim, tem que ser valorizado. Andréia, olha só. Você é uma baita palestrante de vendas. Oh, você querido, dá obrigada. palestra de vendas ensinando as empresas como os vendedores devem vender. Como abordar o seu cliente. Como abordar seu cliente, como fazer prospecção, tudo. E você, muitas vezes, essas empresas esquecem que por trás do vendedor, ele não responde o WhatsApp, ele não responde de uma forma rápida, ele não manda uma proposta, ele não sei o que. Quer dizer, a empresa às vezes investe em você para você treinar e capacitar os vendedores dele, mas às vezes o CEO da empresa não sabe que o vendedor dele demora para atender, demora para mandar um e-mail, promete que vai mandar um e-mail daqui a um dia e não manda, promete que vai dar... Você prometeu algo, você tem que cumprir. Você falou que vai dar uma proposta amanhã, olha, vira a madrugada, nego. Você vira. Se vira. Então, assim, você sabe muito bem disso. E aí você vai dizer, a palestra de vendas não deu resultado? Não, lógico que deu. É que tem uma coisa que assim, já entra no aspecto humano da pessoa. Se ele vai ter, na verdade, uma palavra que eu vejo aquele Caio Carneiro falar, que é comprometimento. Comprometimento. Isso você não treina. Aí você pula da palestra dela para o meu trabalho, que é fazer o trabalho com o desenvolvimento humano daquele cidadão que está lá. Exatamente, André. É muito complicado, cara. E aí, quer dizer, você tem que ir lá acompanhar, ver que características que ele tem, qual é o perfil dele, ele é uma pessoa proativa, não é? Quer dizer, e tudo aí, isso. Né, Nelson, entra numa coisa que a gente fala muito também, que é assim, ó,
você tem que levantar da cadeira. Tem que levantar. Se você não levantar da cadeira... Olha, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Primeiro MBA que eu fiz, sentei o primeiro dia lá na aula, você sabe, você chega lá com aquela energia, senta lá na mesa, fala, caramba, entra o primeiro professor, qual é a matéria? Ele falou assim pra gente, eu nunca me esqueci. Você sabe, vocês querem ser um bom marqueteiro? Então, anota a sigla, grava. TBC. E ficou todo mundo... Tira a bunda da cadeira. O que é TBC? Tira a bunda da cadeira. Eu Então, falo isso o direto. marqueteiro, ele tem direto. que tirar a bunda da cadeira. Não adianta você ficar aqui. Você tem que mergulhar no negócio do cliente. Muitas vezes o pessoal pensa que o marketing digital, eu tenho dinheiro, eu vou pôr no Google, vou pôr lá patrocinar na rede social e vai dar resultado. Não. Você tem que ir lá entender, ver isso. Eu costumo sempre falar para o meu cliente, faz dessa forma. Ele tem a opção de não fazer ou não. Mas se não fizer, eu vou falar igual o Roberto Justo, depois não reclama. Sim. Porque, na verdade, eu penso o seguinte, se você está me contratando, é porque eu sei mais do que você. Se você está me contratando, é porque eu tenho conhecimento para alavancar teu resultado, porque senão você não precisaria me contratar. É verdade. Agora, se você está me contratando para você falar, não, é legal, Nelson, isso que você está falando, mas eu prefiro fazer dessa forma. Então... É como a gente fala, né? Porque, assim, tudo... Você não reclama que você vai ter o mesmo resultado. Você vai fazer a mesma coisa e quer resultados diferentes. Não existe. É engraçado quando você fala isso, porque é a mesma coisa que acontece quando o médico chega, vai te atender, e aí você fala, então, doutor, eu vi aqui no Google que o tratamento para esse problema que eu estou falando aqui para o senhor, ele funciona assim, assim. Aí o médico fala assim... Eu já olhei no Google, né? Aí, o senhor não vai falar nada, não. O senhor acabou de dizer exatamente como deve ser o tratamento. O senhor espera o quê de mim? É verdade, é isso aí. Aí a pessoa fala, nossa, que grosseiro. Isso eu estou contando que é um fato, isso aconteceu realmente. A pessoa fala, não, o senhor espera o quê agora de mim? O senhor acabou de dizer qual é a doença, de que forma ela deve ser tratada e pergunta o que eu acho, quer dizer, o que eu, enquanto médico, acho do que o senhor acabou de admitir agora. Que você trouxe. Então, assim, é muito simples a gente entender o seguinte, a forma como a gente vende, né, o nosso serviço ou o nosso produto tem muito a ver também com aquela expectativa que você tem aqui enquanto cliente de achar o seguinte, eu contratei você, mas eu vou dizer para você como é que eu quero que aconteça. Não, você vai me dizer qual é a sua dor. Exatamente. Você vai me dizer o que está acontecendo que está trazendo prejuízo para você. E aí, sim, atrelado a isso, entendendo qual é a sua dor, é que nós vamos montar aqui um planinho de ação assim, assim, assado, para a gente poder resolver. Exato. Agora, se você já tem a solução, você não precisava de mim. Você não precisava, exato. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Tem os realistas e os sonhadores. O realista é aquele que sabe o que tem que fazer para chegar lá. Os sonhadores são aqueles que já estiveram lá, pelo menos no sonho deles. Então, gostei disso. Então, existem esses dois formatos. Se você, na verdade, está pensando em algo e você contrata uma pessoa, é porque você parte de uma premissa que ela tem algum valor, algo a te agregar. Sim. Senão você não contrataria, ninguém rasga dinheiro. É verdade. Então, é nisso que você tem que se basear. O Caio Carneiro falou outro dia uma coisa que eu achei fantástico, né? Ele falando sobre prospecção B2B da tua área, André. O que ele falou? Pessoal, o meu filho, eu aprendi vendas observando meu filhinho pequeno. Você viu essa, André? No parque. Ele desce no parquinho. No parquinho. Quer brincar comigo? Não. Quer brincar comigo? Não. Quer brincar comigo? Não. Aí o outro lá fala assim, eu quero. Ele vai lá e brinca. Então, moral da história. Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. Tem que ser assim. Que perder seu tempo. Agora, eu estou falando isso daqui, muitos vão me matar. Muitos que fazem prospecção vão me matar, que vai falar, não, Nelson, você tem que fazer prospecção, manda no LinkedIn, manda no e-mail, manda no WhatsApp, manda no direct, quer dizer, você enche o saco da pessoa. E o cara te deleta. E o cara te deleta. Eu tenho como premissa isso. Você não quer? Próximo. Você não quer? Próximo. Tem cheio de gente que quer ir. E até para você identificar como é que essa pessoa quer ser abordada, né? Exatamente. A gente fala muito sobre isso. Tem gente que é muito visual, né? Que é aquela coisa que quer, né, o olho no olho, que quer encontrar com você. Tem outro que se você mandar um áudio de 1 minuto, já resolveu o problema dele. Se você mandar o áudio junto com a imagem do que você está oferecendo, ele, poxa, olha, legal. Agora, manda uma lauda desse tamanho, tudo explicadinho e tal, ele vai ler? Você não conhece. E tem aquele do Oswaldo Montenegro, né? Chato, né? O chato cutuca, né? Que é o sinestésico, né? É o sinestésico, né?
que é aquele que precisa do toque, que precisa da presença física, precisa do café, sentar no então cafezinho. Então você tem que identificar. Né? Eu acho que é parte desse princípio Sim. que talvez, como você falou, né, tá ali à disposição, a minha agência atende, mas para cada um desses clientes existe uma forma de atender. É verdade. Existe uma maneira que ele quer ser atendido. Hoje em dia você vê muitas empresas que pregam, vamos chamar assim, essa abordagem cansativa. Então ele vai lá te procurando no teu e-mail, procura no teu WhatsApp, procura no teu direct, procura no teu message, procura no teu site, aí vê se o botão do WhatsApp cai no teu telefone, quer dizer, você cansa. Cansa. Se você estava pretendendo vender... Eu sou assim, se você estiver pretendendo vender algo para mim e me abordar em 2, 3, 4 canais diferentes, eu nem compro mais de você. Tá Eu não compro mais de você, porque você já Esse se é um tornou perfil. cansativo. Então, O sim. meu perfil também. Então, e hoje em dia, com o mundo digital, André, as pessoas estão assim. É verdade. Elas mudaram. Antigamente, você falasse em abordar 7, 8, 9 canais diferentes, até a pessoa falar, deixa eu te atender, ok. Se a gente fosse falar aí 15, 20 anos, aqui na nossa idade, André, 15, 20 anos atrás, ok, perfeito, Tá André. tudo bem. Agora, hoje em dia, com o mundo digital, faz isso, a Meu pessoa amigo, cansa. E outra, tem gente que não quer nem dar vazão a ouvir um áudio de 2 Minutos. As pessoas hoje. E um pouquinho mais, né, Nelson? Não só cansa, como perde a credibilidade. Verdade. Por quê? Porque a pessoa, ela vai num crescente, aí ela começa a apelar. Última chance, último aviso. Aí daqui a pouco ela entra em contato de você de novo. Perdeu a credibilidade, vai dar a última. Agora você está em contato. Vamos fazer o seguinte, Andrei. Hoje, quem que liga para alguém? Ninguém liga para ninguém hoje. Não, se ligar, Outro dia eu liguei, grave. outro dia eu liguei para um cliente. Grave. Outro dia eu liguei para um cliente e falou: "Ô, Nelson, eu tô aqui ocupado, tá numa reunião. Eu já te retorno." Quer dizer, a pessoa não estava nem esperando eu ligar, porque hoje em dia não é comum você ligar. Não é comum. Não. E se você manda um áudio, passou aí de 1 minuto, as pessoas já nem querem ouvir. Ai, nossa, que demora. Nossa, que impressionante. A gente bate o olho e já vê, né? Mais de 1 minuto. Mais de 1 minuto, você fala, nossa senhora. Então, as Eu pessoas... sou a rainha do áudio. Eu falando, não vou perturbar não, mas eu vou mandar o áudio. Eu, por exemplo, eu uso o áudio, Eu vou mandar o áudio. mas como o meu WhatsApp tá ligado ao meu CRM, então depois eu escrevo para ficar lá registrado no meu CRM, mas eu mando o áudio, porque senão, né, André, tava frito, né? Com a quantidade de clientes que eu tenho mandando áudio, o que eu ia me lembrar? O que eu combinei com fulano? O que eu falei com cicrano? Então você ainda tem até aquela coisa de lembrar, tem uma lembrança do que foi negociado, do que foi falado, né? Sim, então eu escrevo, normalmente eu gravo um áudio rápido, mas eu escrevo porque aí fica lá no meu CRM e pronto. Aí não tem como esquecer. Pô, que legal. E me diga uma coisa, quando você começou, na verdade, falando, você falou, não, eu tinha, na verdade, já era determinado ter um negócio. Você fala desse negócio como sendo já uma agência, né? O formato de uma agência. E hoje, existe aquela pretensão de vou crescer mais? Como é que vislumbra hoje essa crescente, Nelson? Assim, você tem assim mais ou menos planejado, tipo, eu não costumo usar essa frase, o que você quer fazer daqui a tantos anos? Não. Eu digo agora, nesse momento, a agência é o que você esperava ou ela tem potencial para mais? Não, a agência, eu diria que, olha, com 13 anos ela tem potencial para muito mais. É só você ver o número de clientes que passaram pela nossa porta e quantos empreendedores você tem aqui no Brasil. Só de MEs, MEIs, vamos pegar aí até EPP, até 4 milhões e 800. Quantos empreendedores? E olha quantos clientes eu tenho. Então tem um potencial gigantesco ainda. Mas eu, por exemplo, como faro de empreendedor, eu já tenho um outro negócio que eu estou de olho, que é um e-commerce, né? Que eu quero montar um e-commerce, que não é aqui no Brasil, é fora, através de um negócio que eu já pesquisei, enfim, já olhei um plano de negócio, tem uma pessoa lá fora, já deu todas as orientações. Então eu diria que assim, mais para frente eu quero montar um e-commerce em paralelo com a Street Marketing. E eu fiz essa pergunta porque aquilo, 50 mais não para, né? Não para. Não é para. Isso, né? A minha esposa fala uma coisa que é verdade. Ela falou, você vai morrer vendendo e empreendendo. E é verdade. Olha, eu acho que eu só paro de trabalhar o dia que eu tiver ou com alguma doença, vamos bater aqui na madeira, alguma doença que me impossibilite de eu falar no telefone, falar no WhatsApp, ir para uma reunião presencial. Do contrário, para mim, a palavra aposentadoria não existe. Então, por isso que eu me cuido fisicamente. André sabe. Recentemente, André vai contar aqui. Recentemente nós fomos lá para Fortaleza. André vai falar aqui na sequência. Gente, eu me cuido. Esse rapaz que vos fala, ele é de fato uma pessoa disciplinada. Porque a pessoa acorda, aí ele começou, bem, eu já nadei X metros, eu já corri
X kms. Eu já estou na academia fazendo exercício. Aí eu falei assim, você dormiu? Tava tudo bem? O que aconteceu? Foi insônia? Que aí fez você, na verdade, levantar mais cedo? Ele falou, não, essa é a minha rotina. É assim mesmo? É assim mesmo, André. Todo dia, Nelson? É assim mesmo. O pessoal que... Que horas que você acorda? 5h30, 20:06. Eu vi isso. Eu vi isso. Ninguém me contou. E já começa uma rotina de se exercitar, de eu tudo? Eu fiz testes, sabe, Nelson? Eu fiz testes. Uma época da vida eu tentei acordar 4 e pouquinho. Não pegou, não rolou. Sim. Eu ficava mal. Mas 5h20 foi um horário que pegou bem. Foi um horário que pegou bem, né? Pegou bem. 5h30, meu despertador aqui toca 5h30, 20, 15:06, eu já levanto. A André, nós estávamos numa palestra lá em Fortaleza no mês passado, até ela estava lá ajudando lá no evento, daqui a pouco eu bati lá no vidro, a André olhou, quem é esse doido? Eu estava na sala de musculação, suando, pingando, eu falei assim, tô aqui, ela falou, não, aí depois ela foi encontrar comigo, não, vamos jantar, vamos, aí eu mostrei meu relógio para ela, já tinha feito 10 quilômetros. 10 quilômetros. Então eu já tinha malhado musculação e fiz 10 quilômetros. E tinha nadado, lembra? Você ainda tinha usado a piscina. A piscina. Eu falei... Como assim, Nelson? É o tempo todo. O tempo todo. Assim, isso em São Paulo também você consegue? Também é a mesma coisa. São Paulo, a mesma coisa. São Paulo, Ribeirão Preto, que eu também estou sempre em Ribeirão Preto. Eu gosto de fazer... Não gosto de correr, porque eu joguei vôlei profissionalmente dos meus 8 até os meus 18 anos. Então, o joelho já acabou. O meu também. Mas assim, eu caminho no mínimo de 10 a 12 mil passos, umas 4 vezes por semana, que dá em torno de uns 10 quilômetros. Então, assim, quer dizer, eu faço 40 quilômetros por semana. Você faz a maratona semanalmente, né? Semanalmente eu faço uma maratona. E aí, fora isso, eu faço 3 a 4 vezes por semana musculação. Agora fiz arte marcial minha vida inteira. Eu fiz Kung Fu a minha vida inteira. Aí vem a mente, né? A mente, nossa, vem a minha aí vida vem inteira. A mente. Então, daqui a pouco eu tô pensando até numa outra arte marcial, de repente um Aikido, que eu também adoro o Steven Seagal, e eu acompanho os filmes dele. E aquela luta dele do Aikido, eu fico olhando e falo, nossa, que beleza, eu preciso fazer isso. E é 50 mais, hein? 50 mais, bem mais ali, então, né? assim, Andréa, a lição que eu sempre deixo para todo mundo é o seguinte, una a atividade física com a atividade profissional, porque você vai ter mais gás, mais energia, isso vai mudar teu aspecto mental, teu aspecto físico, a tua capacidade. As melhores implementações que eu fiz no meu trabalho na agência foi caminhando. Quando eu vou lá no parque, caminho, aquele vento batendo na cabeça à noite, 8, 9 da noite, eu falo, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, vou implementar isso, vou mudar isso. Foram as melhores coisas, foi durante a atividade física. Tem gente que fala, como é que você teve essa ideia? Durante a atividade física. Legal. Ou fazendo musculação, ou arte marcial, ou caminhando, enfim. Isso aí. Meu nadando. Amigo, eu falo para você, tem sempre um diferencial por trás, né? E eu falo para as pessoas que eu sempre ouvindo essas histórias, eu vou me estimulando, porque eu falo e repito. Eu também estou me cuidando. Mas se alguém me vir às 6 da manhã correndo, tem alguém atrás de mim, eu estou gritando socorro, porque eu não consigo. Eu queria dizer para vocês, é possível, mas no seu horário, no seu tempo. Às 5 da manhã, eu vou falar para vocês. É praticamente impossível. Mas eu vou chegar nesse momento, entendeu? Por hora, eu me dou realmente por satisfeita às 9 da manhã. Eu consegui me preparar e falar assim, opa, está fluindo, né? Por hora. Por hora tá bom. Mas por hora me parece que tem um cafezinho por aí também. Né? Não, e é engraçado que a gente fala assim, né? Toda vez que a gente tem o interesse por alguma coisa, a gente não tem essa de ser de manhã, de tarde ou de noite. É porque você quer fazer. Então, é isso que determina. Né? Então, não é mais uma questão simplesmente de estética. É uma questão da gente ser saudável e a gente ter saúde. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Agora a gente vai ter um momento que a gente chama Momento Mais e Melhor, que é justamente o momento que a gente também gosta de valorizar o nosso apoiador, Renato Dias. E quem faz isso muito bem é o caro amigo aqui, André, que vai falar um pouquinho dessa parceria, do que ele nos oferece, enquanto eu vou servir no cafezinho e também tem um recadinho dele aí. Primeiro vamos falar um pouquinho do Renato Dias. Nelson, nós temos um parceiro, o escritório dele é aqui nesse andar também, aqui nesse prédio, que é o Renato Dias. O Renato Dias ele tem uma assessoria de advocacia e contabilidade. E ele fez um negócio muito legal. Você que está escutando a gente, acompanhando a gente, o Renato ele fez o seguinte, ele é praticamente um dos pioneiros aqui em Brasília em ofertar ao público 50+, uma assessoria
particular que é completa. Ele abre a empresa, então tá aí o nosso público 50 a mais. Resolvi empreender, vou abrir empresa. O Renato vai fazer isso para ele. O único custo que essa pessoa, que esse 50 a mais vai ter, são aqueles custos das taxas e tributos, os legais que não tem para onde a gente fugir, né? Junta comercial e tal. Mas o restante, ele vai fazer isso para você, público 50 a mais. Ele vai botar um assessor te acompanhando de maneira particular, muito parecido com o trabalho que você faz, e é fantástico. E outra coisa, né? Nós estamos no mês do imposto de renda, olha aí, o Renato está prontinho para te apoiar. Ontem eu acompanhei, amiga, ontem eu estive lá no escritório dele, acompanhei ele fazendo a entrega de 2 impostos de renda ali, ao vivo. Eu assisti, falei assim, e ele fez assim, ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, ele com a pessoa, e a pessoa no WhatsApp, ele ali sentado, e eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Então, Renato, muito obrigado pelo seu apoio. O Renato Dias está aí para você, 50 a mais e melhor, desfrutar. E nós temos um videozinho, né? Um vídeo importante, um recado maravilhoso. Vamos lá? Notícia importantíssima. A declaração de imposto de renda 2024 já está prestes a começar. Ela será a partir do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Se você ganha acima de 2.824, é hora de você organizar a sua documentação para que você não perca o prazo da sua declaração. Nosso time está pronto para te oferecer suporte e orientação durante e após todo o processo. Seja qual for sua dúvida e necessidade, estamos aqui para te ajudar. Entre em contato para mais informações e não deixe esse compromisso importante para a última hora. Conte conosco. Então, gente, deu para perceber que o Renato realmente está aí visando facilitar a sua vida. Então, se você ainda não fez o seu imposto de renda, esse é o momento. E aproveitando a deixa, uma coisa que a gente sempre faz aqui, Nelson, é o seguinte: estamos tomando um cafezinho, estamos comendo um biscoitinho, você que está nos assistindo pode ter o seu produto aqui com a gente. Por que não ter a marca do seu café? Por que não ter o seu biscoitinho aqui com a gente? Ou outro produto que você entenda que faz sentido estar participando do nosso programa, que faz sentido estar falando aqui com essa turma de 50 a mais e melhor. Então, aproveita essa chance. Se você assim o fizer, basta que você entre em contato com a gente através do nosso canal O Forasteiro. Você vai lá, se inscreve, porque a gente tem uma grade onde existem vários programas, não somente o nosso, mas existem também outros para que você possa também desfrutar. E é claro que se você nos procurar, andreaduarte.palestrante, André Klaus, que são os nossos arrobas, e você tiver interesse em participar e nos apoiar com a sua marca, estamos aqui para te ouvir. E não deixa de realmente conhecer o nosso canal, haja vista que ali tem realmente várias opções para que você conheça o trabalho de várias empresas. Combinado? E como vai ser um prazer, né, amiga? A gente aqui, sim, nesse momento do nosso cafezinho, divulgar a sua marca, a sua empresa, o seu vídeo, você aqui divulgando ao vivo e a cores. A gente fala muito isso porque é um programa onde a gente aborda vários assuntos. Então, por exemplo, às vezes a gente, né, tende a falar aqui muito sobre viagens, né, perspectivas de sair. Então, assim, empresas de turismo, que sabe que tem um turismo aí muito bom para quem tem 50 a mais, tá aí a perspectiva, a possibilidade, né, de fazer realmente essa parceria. Pegando esse gancho, e eu toquei nesse assunto propositalmente, falando de viagem, falando de momento assim de lazer, tem algum lugar, tem alguma viagem que ainda você pensa assim, tá aí, isso eu ainda não realizei, ainda falta fazer isso, quero realizar isso. Porque é engraçado a gente falar, porque quando a gente chega na meia-idade, muitas coisas nós já realizamos, com certeza, e tem outras que a gente já sabe que não quer mais. Eu costumo dizer que eu falo para todo mundo, eu sei exatamente o que eu não quero mais. Não é o que eu estou almejando, o que eu estou buscando, eu sei exatamente o que eu não quero. Mas tem sempre algo que você fala, peraí, viagem. Tem algum lugar, tem alguma, enfim, assim, intenção ainda? Você, a esposa. Quanto tempo de casado, Nelson? Já tem 2015, 9 anos. Que bacana. Setembro vai fazer 9 anos.
E aí, primeira dama, Ainda tem bem que eu algum... não errei a data. Isso é bom. Como chama a primeira dama? Suzy. Olha aí, Suzy, ele tá bem, a memória tá ótima, ele lembrou exatamente. Abraço, Suzy, abraço pra você. Tem, assim, algum lugar que vocês ainda pretendam conhecer, queiram conhecer? Eu acho assim, a Europa é um local muito magnífico, né? Então você tem ali vários História, países, né? uma história, né? Você tem Portugal, Itália, enfim, tem alguns países ali que são fantásticos, Espanha, né? Então eu acho que alguns locais aí na Europa, alguns locais aí eu particularmente quero ainda conhecer nos Estados Unidos, então acho que é um país que eu também cheira empreendedorismo, né? O americano, Uma né? colônia de Cultura povoamento, americana, né? Uma coisa... Então, enfim, acho que tem alguns locais lá que eu ainda não Diferente. conheço, diferentes. E eu acho que assim, você tem sempre que querer algo mais, né? Você melhorar a tua saúde, melhorar a tua autoestima, melhorar o turismo de cidades que você não foi. Porque você também não pode ficar 10 horas por dia, 12, pensando em negócios. É isso que eu ia perguntar, Então, né? você não Que pode tem essa ficar vida. nisso. Então você também tem que arejar a tua cabeça, né? Quando você, na verdade, desenvolve a tua mente em outras atividades, você capta melhor aquelas ideias e você consegue colocar em prática no teu trabalho. Quando você Legal. só fica ali no teu trabalho, você não consegue também vascularizar isso. Teve um vídeo do Roberto Justo que ele fala uma coisa que é verdade. Quem trabalha precisa de férias. E quem tá de férias precisa do trabalho. Isso. Então, assim, qual é o dilema que você vive? Você tem que saber, na verdade, contemporizar ao momento das férias e o momento do trabalho. Nada vai estar bom o tempo todo, nada vai estar ruim o tempo todo. Verdade. Mas você, na verdade, a vida é feita de altos e baixos. Sim. Você tem que, na verdade, procurar estar mais nos altos, para nos baixos você aprender com alguma coisa. Não que você está no baixo, você sempre aprende com algo. Então você aprender para elevar aquele valor. Então você tem que saber manter esse nível e você mesclar isso. Acho que é o grande X da questão. E assim, se você pudesse deixar uma mensagem hoje, você deixaria de que forma? Para quem quer empreender, para quem quer abrir um negócio, como você, de alguma maneira, diria assim, eu vou te dar uma sugestão, porque conselho, se fosse dado, não era, se fosse bom, não era dado, era vendido, né? A gente costuma dizer isso, mas qual seria a sugestão para quem está começando nesse segmento do marketing digital, Nelson? Olha, vou falar até para aquele usuário que está naquela câmera que está querendo ver essa resposta. Primeiramente, você precisa ter uma ideia. Quando você tiver essa ideia, acredite nela. Acredite nessa ideia. Você não precisa de estrutura hoje para poder montar nenhum negócio. Você pode, por exemplo, começar no quarto da tua casa. Hoje, com tantas ferramentas digitais, hoje você pode vender pelo Mercado Livre sem ter estoque. Então, assim, você pode entrar em qualquer marketplace e não ter estoque. E você é o famoso dropshipping. Verdade. Então, assim, você não precisa. Então, para você empreender, você basta primeiro acreditar em você, ter uma ideia, ter força de vontade. Do contrário do que todo mundo fala, tem que primeiro a levantar, o último a dormir. Não precisa desse exagero. É o que eu tenho um cliente que ele tem 80 anos de idade, ele fala que ele é o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Tá, isso na década dele, com 80 anos de idade. Hoje em dia você não precisa. Eu, por exemplo, tem vezes, se eu tô cansado, eu começo a trabalhar 9 da manhã. Se eu tô cansado, 10 da manhã, tá tudo certo. Então, e continuo tendo resultado. Então, isso é uma bobagem que escreveram nos livros. É que nem diziam antigamente que quem fazia home office tinha que estar bem vestido, porque senão não produzia, né? Vocês se lembram disso, Sim, né? sim, Sair sim, artigos, sim. gente de Isso. RH colocando artigos nisso, que não podia trabalhar de short, de calção, de chinelo. Ia tirar do trabalho. Bobeira, isso é uma besteira, meu. Você produz com a cabeça, não com a roupa. Ia perder identidade, lembra, Nelson? Você vai perder Identidade. Então, Não. assim, você acredite nisso. Você pode começar qualquer negócio da sala da tua casa, na tua mesa, na tua escrivaninha. Basta você procurar. Com um pouco de dinheiro, o marketing digital vai te ajudar muito a você crescer teu negócio. Hoje tem as ferramentas aí de Instagram, Facebook, tem Google, tem uma série de ferramentas que vai ajudar a potencializar teu negócio. Então, Bacana. com muito pouca verba. Então, hoje todo mundo pode empreender. Então, Legal. esse é
É o recado que eu teria para dar, E essa é sugestão. claro que a gente também quer que você faça o seu merchan. É a hora de você falar da sua agência. Porque nessa hora é a hora que, inclusive, eu vou adicionar você aqui no Instagram. Exatamente. Né? Qual é a empresa, como é que faz para localizar, por favor. Vamos lá, nós somos o site da empresa é streetmarket.com.br, né? Nós temos 13 anos de mercado, nós temos clientes em mais de 80 cidades, 7 países, mais de 400 passaram pela nossa porta e nós ficamos em São Paulo, nossa matriz é São Paulo, porém nossas operações estão distribuídas aí Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Praia do Preá, e Jericoacoara. Então, o pessoal até brinca comigo, né? O que você foi fazer na Praia do Preá e em Jericoacoara? Eu falei assim, não, é que eu sou diferente de qualquer empreendedor. Qualquer empreendedor faz business plan. Eu quero essa cidade porque tem isso, aquilo. Eu não, eu ponho a empresa onde eu gosto. Então, como eu adoro Jericoacoara, então a empresa tá lá. Eu adoro Praia do Preá, a empresa tá lá. Então, enfim, perfeito. Fortaleza também pelo meu pai, Rio de Janeiro pela minha mãe, São Paulo por mim, pela família. Então, na verdade, eu pus a empresa aonde eu quis. Isso. Não aonde realmente deveria. Não onde deveria, não fiz business plan nenhum, nunca fiz nada disso. Então, enfim, deu tudo certo. Então, e como você vê, milhares aí de empreendedores também que dão tudo certo. Então, acredite você, a empresa fica em São Paulo, a nossa equipe é totalmente descentralizada, as pessoas que trabalham para a gente estão em diversos estados do Brasil, incluindo São Paulo matriz, e isso para nós é muito bom, porque a gente faz reunião no Zoom, coloca todo mundo, às vezes uma vez por semana, uma vez por mês, fala no WhatsApp, fala com tudo, todo mundo online o tempo todo, e você vê, sem o contato físico, a gente consegue entregar tudo para todos os clientes ao mesmo tempo. No site da Street tem todos os valores nossos, a gente paga a diferença em dobro, isso é uma verdade. Então, legal. Se você tiver uma proposta de marketing digital de qualquer agência do Brasil, traga que eu pago a diferença em dobro. Tá aqui meu compromisso gravado, então não tem erro, eu pago a diferença em dobro. Tá gravado mesmo. E me diga, tem um Instagram? Grupo Street Market, Nelson Lana Castelo Branco, e acho que é isso. E no Facebook também, Street Market Brasil. Poxa, que bacana. E aí, meu amigo, valeu? Não valeu, hein? Que aula, hein? Sabe o que me deixou feliz com tudo? Mas sabe o que me deixou mais ainda feliz? Porque nós estamos falando de 50 mais e melhor. E existe uma ideia muito errada hoje que os 50 mais não dominaria a tecnologia. O digital. O digital. E, Andréia, o que a gente aprendeu hoje aqui? Um 50 mais. Queria dizer para você... Nascido depois dos anos 2000, muito cuidado. Muito cuidado. Porque aqui, nós estamos aprendendo. E olha, a palavra é comprometimento. Isso está no nosso DNA. Então, essa história de que, não, a gente não consegue, a gente não vai aguenta, aprender. Não aguenta. Não, a gente não aguenta. Olha só, é difícil. Aguenta levantar 5h30, nadar, correr, fazer marketing digital. Que não aguenta? Musculação, corrida, 40 quilômetros por semana de caminhar. E tá vivo. E tô vivo. E tá vivo. E produzindo. Nelson, muito obrigado. Que isso, muito obrigado. Agradeço, Andrei. Uma honra, viu? Assim, uma honra. Histórias como a sua. A honra foi toda minha. Nos honram muito. Vocês são duas pessoas espetaculares. Eu acompanho vocês. Eu que tenho que agradecer vocês de coração. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Nelson, para nós é sempre gratificante. É sempre um programa a mais no sentido de ter conhecimento, de ter ouvido a sua história, de ter aprendido um pouco mais sobre esse mundo tão inovador que é o mundo digital. E assim, falando abertamente, eu creio que para você não é mais trabalho, é prazer. Porque quando a gente percebe a sua fala, é uma fala de quem gosta do que faz. Brinca, né? E você fala com naturalidade, com prazer. Uma diversão, né? Exato. Então o tempo passa, diversão, né? A gente nem percebe. E você, na verdade, dá uma aula, até mesmo para quem está ouvindo, entender que não é difícil. É a questão de você se posicionar. Você mesmo disse, gente, quando eu comecei, eu não busquei, talvez, o que hoje seja necessário, que são as orientações,
orientações, as consultorias, mas eu não deixei de ter uma determinação. Eu queria fazer e eu fui atrás disso. Quer dizer, eu saí com essa intenção, eu saí do mercado, deixei de ser empregado e fui montar o meu próprio negócio. E você teve, na verdade, eu acho que também aquela questão assim de se espelhar, né? Eu acho que isso é muito importante no mercado, quando você tem alguém que você olha e fala assim, eu quero fazer um trabalho tão melhor, não, melhor ainda do que tal pessoa, porque eu tenho capacidade para isso. Então, você deixou isso muito claro. Não é aquela coisa de se acomodar e ser mais um. Então, meu amigo, gratidão. Imagina, foi gratidão. Excelente, a gente adorou. Sucesso na sua palestra, sucesso. porque eu sei que realmente vai arrasar. E a gente espera, numa próxima oportunidade que você estiver em Brasília, vir aqui aos 50 mais e melhor. Vamos Porque, conversar de gente... novo. Eu vou dizer para vocês, se aqui vocês aprenderam um pouco mais sobre digital, espere um pouco mais que você ainda vai se surpreender com os próximos convidados. A gente aqui não brinca, não. Valeu? Mais uma vez, gratidão. Muito Obrigada obrigado. por vocês Obrigado. estarem com a Com gente. Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo! Obrigada, tchau. Tchau.